A questão 85 e a questão 86 de O Livro dos Espíritos nos oferecem informações muito preciosas sobre o entendimento de como que a doutrina espírita apresenta o sentido da vida. Na questão 85 é apresentada a informação de que o mundo real, verdadeiro e primitivo é o mundo espiritual e que o mundo material não tem a mesma importância do mundo espiritual, porque o mundo espiritual é um mundo que é pré-existente a tudo e que evidentemente vai sobreviver a todas as questões. E na questão 86, Allan Kardec insiste nessa direção e pergunta dos espíritos se o mundo material poderia deixar de existir por algum motivo. E os espíritos dizem que sim, que o mundo material não é tão importante porque a vida verdadeira não é a vida na matéria. A vida é a vida do mundo espiritual. A essa informação de que o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos se soma um segundo ponto muito interessante que a doutrina espírita também apresenta, quando nos fala que não só a vida verdadeira é do lado de lá, mas que também nós podemos evoluir no mundo dos espíritos. Sim, é plenamente possível que um espírito desenvolva as suas habilidades, que ele evolua, que ele cresça apenas estando no mundo espiritual. Basta nós observarmos André Luiz no capítulo 1º do livro Nosso Lar e observarmos o mesmo espírito no último capítulo da obra, no capítulo 50, para nós percebermos a mudança que André Luiz conseguiu fazer no curso dessa primeira obra. Como também, se nós nos debruçarmos no livro Memórias de um Suicida e observarmos o perfil que é apresentado no começo da obra, especificamente tratando do suicídio de Camilo Botelho, e 52 anos depois observarmos Camilo no término da obra, nós vamos ter a certeza de que sim, é possível evoluir no mundo espiritual. Então, ora. Se o mundo real e verdadeiro é o mundo do lado de lá, e o mundo do lado de cá não tem a mesma importância do mundo espiritual, e se nós podemos evoluir no mundo espiritual, cabe uma pergunta nesse momento. Se isso tudo é verdade, então por que a gente vem? Porque se eu posso evoluir lá, e lá na verdade eu teria condições de ter a vida plena e verdadeira, o que nós estamos fazendo do lado de cá, que não é a vida real? O que justifica que nós tenhamos essa experiência da chamada encarnação? E a mesma literatura espírita vai nos apontar que o objetivo que nós temos durante a encarnação não é que a gente só evolua na matéria. É porque nas condições de encarnado, nós temos uma condição muito mais plena de saber quem verdadeiramente nós somos. Porque no mundo espiritual, nós podemos nos iludir sobre aquilo que verdadeiramente somos. No mundo espiritual, eu posso achar que eu sou melhor do que eu de fato sou. Porque eu estou de cara para a imortalidade. Eu estou de frente para o que seja o mundo espiritual. Então, evidentemente, é muito mais lógico que eu vá ter como conclusão que lá eu consigo ser muito mais convincente de que eu mudei, quando na verdade eu não mudei. Eu posso mascarar até para mim mesmo. A gente pode se enganar. Imagine alguém que nos fez muito mal, nós encontramos no mundo espiritual e nós perdoamos essa pessoa nos perdoa e nós dizemos no mundo espiritual: agora está tudo bem entre nós, não tem mais problema nenhum, nós já nos perdoamos, nós até já nos amamos. Será que é verdade? Será que verdadeiramente no fundo da alma é amor que existe? Existe
realmente perdão nessa história? Talvez sim, mas talvez não. A melhor forma de nós sabermos se efetivamente um processo de transformação se operou em cada um de nós é através da encarnação. Por quê? Porque a encarnação, ela faz com que as nossas memórias elas sejam abafadas, que as recordações mais nítidas do espírito sejam ofuscadas pelo corpo. Então, quando nós, do lado de lá da vida, dizemos que a gente venceu um vício, que nós vencemos uma imperfeição moral, que nós nos reconciliamos com alguém, que nós nos reconciliamos com Deus, pode não ser verdadeiro. Então vem para cá, vem para o lado de cá, vem pagar boleto, para cá. Vem experimentar as naturais vicissitudes da vida, experimentar os dramas do cotidiano. E se você, abafado pelo corpo, ainda assim conseguir apresentar uma característica de virtude, é sinal de que a mudança era verdadeira. Mas se essa mudança ela não era real, até nós nos iludimos com relação a ela, nós podemos cometer erros maiores ou menores do lado de cá. É por isso que a encarnação é tão importante para nós. Só que tem um detalhe. Quando a gente reencarna, nós não caímos num cofre fechado, lacrado, ou numa masmorra que a gente está encerrado dentro de um corpo sem contato com nada do mundo espiritual. Isso também não é verdade. Se nós pudéssemos comparar o corpo com uma prisão, não é uma masmorra. Porque a masmorra você não vê a luz do sol. Seria uma cela mesmo, né? Uma cadeia. Porque na cadeia tem uma janela aonde você vê um quadradinho do céu na cela onde você está. E é aí que entra um aspecto muito importante no nosso processo da vida material. Porque Deus poderia ter constituído um corpo para que nós habitássemos e dissesse para nós: está aqui o corpo, agora você vai e você vai resolver sua vida no corpo que eu vou te dar. E fosse um corpo sem nenhuma possibilidade de perceber o mundo espiritual. Seria muito complicado se isso fosse assim. Então, nós temos uma janela na nossa cela. Nós temos uma pequenina abertura através da qual nós contemplamos o mundo espiritual. Essa janela se chama mediunidade. A mediunidade é, na verdade, a abertura que Deus faz na prisão em que estamos encerrados para que as nossas visões do mundo material não nos comprometam em termos de sucesso. Existem, na verdade, 3 grandes razões pelas quais a mediunidade nos visita e nos faz ter essa compreensão da existência do mundo espiritual. A primeira das razões é para que nós nunca esqueçamos que a vida continua. Que nós tenhamos sempre a compreensão de que a morte não é o término da vida. Ela pode ser o término da existência, mas ela não é o término da vida. Porque, através da mediunidade, eu teria a possibilidade de ver que a vida continua. Eu percebo através dela esse tipo de instrumento. Então, ela é muito importante para que eu saiba que, existindo a vida espiritual, eu não enlouqueça com a vida material. Para que a vida material não nos seduza, não nos fascine, não nos embriague, não nos cegue, nos impedindo de perceber a majestade daquilo que seja a vida verdadeira. Então a mediunidade nos é entregue para quê? Para que eu diga: não tem só o mundo material, tem o mundo espiritual também, existe vida do lado de lá. Isso é muito importante, para que nós tenhamos força moral para suplantarmos
os desafios que a existência nos oferece. Isso é bastante razoável. E uma segunda razão pela qual também essa mesma mediunidade nos é oferecida é para que o fio condutor que nos liga aos nossos mentores não se rompa. Senão seria uma coisa muito esquisita, Neidinha. A gente ia sair do mundo espiritual, vinha para o mundo corporal, passava uma encarnação inteira, quando terminasse o mentor ia perguntar: e aí, como é que foi? Foi bom lá? Como é que foi? Deu tudo certo? Porque ele não ia ter como se comunicar conosco, não ia ter contato, ia ser um negócio muito esquisito. Então, a presença da mediunidade na nossa sociedade é para que os mentores estejam ligados a nós, para que a gente saiba que nunca estamos sozinhos. Mesmo nas horas de supremo testemunho, a gente lembrar que os nossos amores, os nossos amados, os nossos benfeitores estão ligados conosco. E há uma terceira razão. A primeira, para que o mundo não nos enlouqueça. A segunda, para que os mentores tenham acesso a nós. E a terceira, é para que as mães saibam que seus filhos vivem. Não existe na Terra experiência mais amarga do que você se despedir de um filho que parte de volta para o mundo espiritual, se você não tiver certeza de que a vida continua. É enlouquecedor você sepultar a vida. Não só um filho, mas uma pessoa que você muito ama. Uma mãe, um pai, um avô, um irmão, um neto, um esposo, uma esposa. Alguém que você ama demais e que de repente você vê que esta pessoa parte da sua companhia. Se você não tiver a compreensão da vida imortal, corre o risco danado de nós nos desesperarmos diante da incapacidade que a criatura humana tem para lidar com a questão da morte, se ela não possui um esclarecimento que dê a ela o fogo moral para ela suplantar as naturais dores que o luto vai trazer. Então as dores do luto, elas são bastante amenizadas a partir do conhecimento espiritual que vem lentamente visitando os nossos corações e promovendo um processo vagaroso de cicatrização da ferida em função da dor imensa que reside em cada experiência de luto. E exatamente para que isso nunca deixasse de estar presente na nossa sociedade, o nosso governador planetário fez isso desde o princípio, sabendo da importância da compreensão de que a vida continua, sabendo da importância de saber que a vida espiritual é muito mais importante do que a vida material, que os nossos mentores precisam ter acesso a nós e que os nossos corações sangram diante das experiências do luto. O nosso governador movimentou os seus mensageiros desde o início da nossa civilização para trazer a nós a notícia de que a vida continua. A informação de que a vida continua está presente na Terra desde a pré-história. Sim, desde a pré-história nós já sabíamos disso. Quando nós visitamos alguns sítios arqueológicos, nós vemos que algumas das experiências que esses sítios possuem, eles nos mostram pessoas sepultadas junto com seus objetos. Porque você vai sepultar um morto com seus objetos, ele está morto. Porque se coloca tigela junto do morto. Por que os mortos são sepultados em posição fetal? Por quê? É porque desde a pré-história já se tinha a compreensão pela mediunidade de que a vida continua. Eles viam os espíritos, eles viam seus parentes, havia naquelas expressões ainda bastante rudimentares de mediunidade a comunicabilidade com os espíritos. E então os médiuns da época diziam: não, eu vi, ele apareceu para mim, ele esteve comigo. E essas experiências formaram na criatura humana a ideia da imortalidade da alma.
E isso vem atravessando a pré-história, invadindo a história. No Egito Antigo, as pirâmides eram construídas por quê? Porque é bonito. Porque o faraó vai voltar à vida. O corpo dele tem que ser embalsamado, porque ele vai voltar a viver. Na Grécia, dos oráculos, aonde as pitonisas traziam informações, o que estava ali, o que acontecia nas revelações que se davam dentro dos vários templos aonde as pitonisas, as sibilas, traziam suas informações. Era também a comunicação com o mundo espiritual e a compreensão de que a vida continua. Essa mesma informação nós vamos encontrar até mesmo dentro do texto judaico. Existe um livro que não faz parte do texto protestante, mas ele faz parte do texto católico. A Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, e um desses livros são os livros de Macabeus. São 2, Macabeus 1 e Macabeus 2. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, a partir do versículo 42 até o final, Judas Macabeu vê uma série de soldados que haviam falecido num combate e vê que esses soldados traziam ídolos pendurados nas suas vestes. E diz, olha, por isso que eles morreram em pecado, porque adoravam ídolos, não deveriam adorar. Então nós vamos orar por eles para melhorar a condição deles no mundo espiritual. Então, nessa oportunidade, aparece a janela pela qual a própria Igreja Católica tem a ideia da oração pelos mortos, baseado na ideia de que é possível orar por aqueles que já morreram para alterar a sua condição. Esse livro não está na Bíblia protestante, portanto este raciocínio não aparece nas igrejas reformadas. Mas a Igreja Católica tem a missa do 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, etc. E o judaísmo não é diferente também. Possui não a missa, mas as cerimônias aonde se ora pelos mortos com bastante regularidade, na expectativa de mudar a sorte daqueles que desencarnaram em uma condição não tão satisfatória. Então a ideia de que havia esse propósito das religiões, uma possibilidade de transformar as nossas vidas, foi uma coisa muito importante para a construção da nossa sociedade. E é interessante nós observarmos que os vários mensageiros que estiveram entre nós, eles podem não ter falado a mesma coisa sobre Deus. Alguns disseram que os deuses são vários, outros disseram que o Deus é único, outros nem falaram sobre a existência de um Criador, não trazem notícias sobre a ideia intrínseca de Deus. Então eles divergem de alguma forma sobre essa questão da imortalidade, a essência de Deus. Mas com relação à imortalidade, não há divergência. A imortalidade da alma é a verdade mais repetida ao longo de toda a história da humanidade. Nunca se repetiu tanto uma frase nos meios religiosos do que "e a vida continua". Deuses podem ser vários, pode ter um só até hoje, tem religiões que são politeístas, mas a vida continua, ou seja, esse é o pilar mais fundamental de todas as religiões, mais fundamental do que a própria questão do Criador, o que é muito surpreendente, mas a compreensão de que a alma é imortal é um fator extremamente importante. Buda, Krishna, Sócrates, Platão, Pitágoras, Hermes Trismegisto, Orfeu, a Cabala, os Vedas, o Mahabharata, todos falavam a mesma coisa. Todos falaram da imortalidade da alma, mas tem um que falou diferente. Porque ele falou sobre a imortalidade da alma e provou que ela existe. Porque de todos aqueles grandes missionários que estiveram entre nós, trazendo informações espirituais, o único que apareceu depois da morte foi Jesus. Só ele. Os outros não aparecem para ser discípulos. Mas o Cristo tem essa singularidade. Depois da sua crucificação, 3 dias depois ele reaparece entre os seus discípulos e vai ficar um período de 40 dias ainda convivendo com eles. Essa presença do Cristo ressurreto
ela tem um impacto tão profundo no cristianismo que, meu Deus, muda a história do cristianismo. Porque os seus discípulos eram todos muito temerários, todos tinham medinho. Tinham medinho da morte, tinham medinho de tudo. Depois que o Cristo aparece, que eles veem que a vida continua, eles perdem completamente o medo da morte. E você vai perceber os discípulos preocupados com uma série de coisas. Pregaram o evangelho, vamos matar, que mate, vamos pregar, porque eu sei que eu vou viver. Então a crença, a certeza da imortalidade contamina o cristianismo de tal forma que os cristãos descem aos circos do martírio sem preocupação. O problema vai me comer, mas vou viver para sempre. Paulo de Tarso chegaria a dizer na sua epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Não é, professor Severino? Morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte teria perdido o seu poder de ameaçar, de amedrontar o homem, porque nós estaríamos então dentro de uma condição de tranquilidade em função do fato de que a vida continua. Eu acho que na hora que isso aconteceu, eu penso que quando o fenômeno do cristianismo, isso sou eu pensando, o fenômeno do cristianismo se deu, Deus e os cristãos desciam nos circos e aquela coisa, aquela fé inflamada, eu acho que os auxiliares do Cristo devem ter feito uma festa. Conseguimos! Alcançamos o objetivo, que agora, sabe, quando a gente vai fazer um fogo, e aí você começa a soprar, o fogo não pega, você sopra, aí de repente, pegou, aí ele vai pegar. Eu acho que eles tiveram essa mesma sensação, agora sim, agora vai. Mas não pegou. O fogo apagou. O fogo apagou porque houve um impacto tão profundo da mensagem de Jesus na humanidade, que aqueles que eram mais esclarecidos espiritualmente, aqueles que tinham mais cabedal espiritual, os que compreendiam melhor a informação do pensamento do Cristo, que não está só na imortalidade, está no amor, no perdão, em outros aspectos também tão importantes, quando esses se inflamaram do pensamento do Cristo, eles alcançaram uma condição tal que esta escola espiritual já não servia mais para eles. Tiveram que ir para outro planeta, para outra escola espiritual. E aí só sobrou nós. Por isso que deu errado. Só sobrou a turma do fundão. Então nós fizemos tanta bobagem em nome da fé. Porque é uma coisa impressionante, o Cristo nos lega um conhecimento fantástico, que já vem de uma semeadura de milênios. Então as pessoas nasciam na Grécia, na Índia, na China, no Egito, pode nascer onde quiser, levou a informação da imortalidade da alma, não tenha dúvida. Nasceu na terra, pegou a informação da imortalidade da alma. Depois de várias experiências sucessivas sobre a imortalidade, visitando várias religiões, cai nas mãos do cristianismo. E o cristianismo não simplesmente fala, mas comprova a imortalidade. Daí, essas almas acordaram e simplesmente demandaram do planeta. Quem ficou aqui foi só a turma que não conseguiu acordar. Então nos foi entregue uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa, um cristianismo espetacular. Só que, embora a mensagem fosse espetacular, a gente, Talios, era muito ruim. Então nós pegamos uma mensagem excelente e não soubemos lidar com essa mensagem, nós promovemos um processo de corrupção dessa mensagem original. E essa mensagem ela vai se deformando com o tempo. Ela vai se afastando da simplicidade, vai se afastando do amor e vai, infelizmente, criando princípios, condutas, ideias que não somente não são exatamente aquilo que o cristianismo propõe,
mas são até o oposto do que ele fala. Nós vamos para o reverso da medalha. Nós conseguimos fazer uma deformidade tão grande, mas tão grande, que não dá nem para reconhecer o cristianismo na prática cristã que nós vamos executar principalmente no período da Idade Média. Período muito amargo, muito ruim, muito difícil, muito problemático. Nossa humanidade muito doente. Fazemos guerras, matamos pessoas em nome da fé, torturamos, confiscamos bens. E isso por um período longo, não é um período pequeno, não. A gente vai fazer isso por muitos séculos. Uma boa conta daria 1464 anos de perturbação. Então é muito tempo, são muitos séculos vivendo esse tipo de situação, até que chega a um ponto em que uma semente de revolta começa a se formar dentro de nós. A humanidade começa a agasalhar a ideia de que aquilo esteja errado. Mas confrontar a religião era muito perigoso, porque quem contestava ia para a fogueira, então você precisava ter uma força para fazer isso. Então, como diz Kardec no comentário da questão 683 de O Livro dos Espíritos, as ideias elas germinam durante séculos. E quando elas se rompem de súbito, parece que houve uma explosão, mas não é verdade. Elas já vêm sendo gestadas há muito tempo dentro de cada um de nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve um gestar da ideia de que a humanidade não poderia mais ficar onde estava. E nessa hora, alguns elementos se juntaram para compor uma coisa bastante explosiva que nós tivemos naquele período. Quando a gente quer fazer pólvora, a gente junta 3 elementos: sal, salitre e enxofre. Isso faz a pólvora. E nós juntamos 3 ingredientes e a coisa foi explosiva. De um lado, nós tínhamos a fé intolerante, ignorante, bruta, deformada, deturpada. Isso era um problema que a gente tinha. E um segundo problema também nós tínhamos: uma empáfia do saber, uma vaidade do conhecimento, uma crença de que nós éramos detentores de todas as verdades. E um terceiro, que foi o início da chamada transição planetária, a chegada de muita gente perturbada no planeta. A gente sempre foi perturbado, mas no período da transição planetária conseguiu ficar pior ainda. Vocês sabem que durante o período fora da transição planetária, isso é uma imagem, isso não é literal, tá? Jesus tem um vidrinho de conta-gota cheio de escrito péssimo. Aí ele pega esse conta-gota, captura um e vem com este péssimo e pinga no planeta. Esse cara faz um estrago, aí quando ele faz, não, agora pega, traz ele de volta, agora tira outra, e pega o outro. Então ele sempre fez assim: abre o vidrinho, pega aqui, pega um e pinga na terra, porque se vier muitos, perturba muito, então tem que ser um por vez. E quando eu falo que eles são péssimos, não é o cunhado, não, é gente difícil mesmo. Difícil mesmo. Os senhores da guerra, os desequilibrados, as pessoas que deixam um rastro de destruição quando eles encarnam. Na transição planetária muda um pouco. Jesus pega esse mesmo vidrinho, tira a tampinha, os péssimos tudo lá dentro, aí ele pega a pontinha, tira e pega o vidro e vira de uma vez. Então na transição planetária chegou muita gente ruim no planeta. Estamos vivendo isso. Então quando nós chegamos nesta fase, esta fase olhou para trás e disse: aquela idade de ignorância eu vou chamar de idade das trevas, da escuridão. Então eles chamam de idade das trevas o período medieval, como se o período que se seguiu a esse fosse um período de luz. Mas não é. Porque nós também estamos vivendo um novo período de trevas. Só que aquele era o período de trevas da ignorância. E agora é o período de trevas do orgulho. Um período de trevas de orgulho se implantou na sociedade quando nós decidimos por algum momento, Robertini,
fazer uma ruptura absoluta com tudo aquilo que a fé possuía. Gente, essa questão da fé está sendo plantada desde a pré-história. Isso é muito importante para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Mas o que aconteceu? O homem tomou uma decisão. Nós vamos romper com tudo que a religião tem e vamos marchar sem Deus, sem espiritualidade, sem nenhum conceito desse tipo, porque a nossa sociedade, será muito melhor porque será uma sociedade sem Deus. Está aí o resultado. Nunca tivemos tanto suicídio, tanto desequilíbrio emocional, tantos lares em desalinho, tanta loucura, tanta perversidade, que nos surpreende muitas vezes, porque o homem, sem a compreensão da imortalidade, ele enlouquece. E o nosso governador planetário, ele não deixaria que isso ficasse assim. Então, logo que acontece essa movimentação da ruptura com a fé, que vai se dar no marco temporal ali na Revolução Francesa, que é o que está colocado no livro A Gênese, capítulo 18, no item 7, quando os Espíritos afirmam que a transição planetária começou há quase um século em relação àquele livro. Vocês façam a conta em casa, vocês vão ver que quase um século, o evento mais importante que a gente tem é a Revolução Francesa, pela ruptura que ela faz, pela quebra de conceitos que ela nos apresenta. Então ali, nós vamos ter uma mudança muito brusca na sociedade, e o mundo sai de uma treva da ignorância para a treva do orgulho. Uma movimentação extremamente infeliz que destruiria todos os planos do governador. Ele então se apressa e realiza aquilo que nós temos a informação no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, como uma chamada invasão organizada. Uma quantidade enorme de pesquisadores, cientistas, estudiosos e de médiuns renascem no planeta nessa janela da virada do século XIX para o século XX, estudando vários aspectos da imortalidade da alma. Na obra Afinal Quem Somos, de Pedro Granja, capítulo 14 é dedicado a apresentar 117 pesquisadores que estudaram suas obras, seus estudos, seus experimentos, que estudaram o fenômeno espírita nesse período da segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Então, uma quantidade enorme de pesquisadores renomados, prêmios Nobel, que vêm exatamente nos apresentar o resultado de suas pesquisas e comprovar de maneira inequívoca, não pela fé, não pelos livros religiosos, não pelas crenças, mas pela objetiva mão da ciência de que, evidentemente, a imortalidade da alma existe. Restaurando na humanidade a possibilidade de nós nos defrontarmos de forma bastante clara com a compreensão de que a vida continua. Após os experimentos do século XIX, apoiados em grandes médiuns do passado, como, por exemplo, Florence Cook, Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, Elizabeth Hope, vários, trouxeram para nós a possibilidade de que nós tivéssemos a clareza de que a vida continua, mas os fenômenos não ficaram aí, porque o século XX nos trouxe outra modalidade comprobatória da imortalidade, as cartas consoladoras, aonde você, pegando a página de um filho, de uma mãe, de um pai, você reconhece seu filho naquele texto, você compreende que a vida continua, você tem a chance de aquecer seu coração, porque o médium não poderia saber aquilo, ninguém poderia saber notícias, estilo, forma de colocar, coisas fantásticas. Foi a grande mediunidade comprobatória do século XX. E agora, no século XXI, tem outra, né? As experiências de quase morte, que estão sendo pesquisadas no mundo inteiro, e que vários pesquisadores ateus, né, Carlos Roberto?
ateus estão encontrando comprovações incríveis de que a vida continua. Então é essa dinâmica que a gente tem, mostrando que o nosso governador planetário, ele nunca desiste de nós. Está sempre trazendo novas estratégias para que a gente não se afaste do princípio daquilo que nos deveria ter sido uma luz desde o começo da nossa civilização. Porque, como dissemos, a ideia da imortalidade, ela tem 3 grandes elementos. A primeira delas é para não deixar com que o mundo material nos iluda. Não há mais nada para dizer aos espíritas sobre isso. Nós já recebemos todas as mensagens que poderíamos ter de que a vida continua. Nós já participamos de todas as reuniões mediúnicas que a gente poderia, para que não houvesse mais nenhuma dúvida de que a vida prossegue para sempre. Mas é impressionante como mesmo diante dessa imensidão de testemunhos, de comprovações, nós ainda somos vacilantes. Nós ainda nos amedrontamos diante da vida, como se a morte fosse o final de tudo. Está passando da hora de nós descobrirmos isso, de nós vencermos essa pequenez. Às vezes nós nos desesperamos com uma doença física deformante, uma doença terminal, uma dificuldade orgânica que a gente tenha. Eu vou viver para sempre. Se eu vou viver para sempre, por que o meu temor? Se os meus entes queridos vão viver para sempre, por que eu me sinto tão desesperado? É lógico que nós temos que colocar à disposição todos os recursos que a ciência tem. E é justo que nós choremos, que nós nos incomodemos com a partida dos nossos entes queridos. Mas nunca será razoável que nós nos desesperemos. Nós temos o direito ao luto, o direito até de deprimir com relação ao luto, mas nunca de nos desesperarmos pela compreensão que a vida nos oferece. Que as coisas que a vida nos traz não roubem de nós a serenidade. Uma doença, um drama, um lar em desalinho, um casamento difícil. Lembremos que todas essas coisas são temporárias e que no momento adequado elas irão terminar. Evidentemente que se é uma relação agressiva, violenta, que transpôs a fronteira do razoável, vale a pena uma reflexão sobre a sua continuidade ou não. Mas os relacionamentos que não possuem isso, não possuem violência, aspereza, mas que a gente sente que está cansado, a gente precisa rever pela leitura espiritual que nós temos. Que os nossos laços de família que estão esgarçados, cansados, quase rompidos, que a gente estreite esses laços, que a gente compreenda o sentido da vida imortal. Nós não podemos agir como se nós não conhecêssemos aquilo que sabemos. Isso é fundamental para que a gente atravesse a existência sem os temores que a vida tem. Assim também, essa mesma imortalidade vem nos contar que os nossos mentores nos ajudam. Sim, os nossos mentores estão conosco. Nós temos que perder um pouco mais desse temor do amanhã, desse temor do que vai acontecer, dessa sensação de que estamos sozinhos, de que Deus nos abandonou, que a nossa vida está muito ruim. Se nós temos a compreensão que a vida espírita nos oferece, nós não podemos nos acumpliciar com o desespero. Nós temos que voltar a ter essa conexão com o divino e relembrarmos que o Senhor governa as nossas vidas. Nós já tivemos tantas existências, já fomos pobres, fomos ricos, fomos piratas, fomos senhores, sentamos em tronos, não temos uma moeda do que passou. Por que esse desespero em ter as coisas que a gente não vai guardar para o amanhã? Então é preciso que a gente esteja atento para tudo isso. Mas talvez a lição mais importante
que a gente tenha para recolher dentro da compreensão de que a vida prossegue para sempre, é que a vida prossegue para sempre, não só para nós, mas para os nossos entes queridos. Quantos de nós estamos varados de dor pela partida de alguém que tanto amamos? É justo, é compreensível, mas nós precisamos alimentar os nossos corações daquilo que o Espiritismo tem como sua maior essência, a alma imortal. Os nossos entes queridos vivem. Nossos filhos que partiram antes de nós vivem, renteiam conosco, participam das nossas alegrias e das nossas tristezas. Nossos pais não deixarão de ser nossos pais pelo simples fato de terem demandado para o mundo espiritual. As relações não se rompem. A morte não tem poder de romper os vínculos do amor. Não há essa possibilidade. Assim, portanto, nossas existências prosseguirão para todo o sempre, porque a vida continua e nós temos que nos encharcar desta verdade, não apenas sabendo, mas vivendo de forma que seja coerente com isso que nós sabemos. E aí, quando nós tivermos essa compreensão de maneira clara e nítida, nós poderemos dizer, Neto, Dona Alba Lúcia vive, a Natasha, o seu avô vive, os nossos amados vivem, eles e nós viveremos para sempre, porque a vida continua. Muito obrigado.